coração para amar, para perdoar e sentir, para chorar. Olá, irmãos e irmãs, eu sou o Padre Carlinhos, estamos apresentando um programa Um Coração para Amar. Estou substituindo o Jackson, que até hoje ele brilhantemente fez esse programa, a gente agradece muito a participação dele. Agora ele vai dedicar um pouco mais à família, conforme o pedido dele, né? Que Deus o ajude nessa missão dele, nessa vocação dele. E aqui nós estamos iniciando um programa um pouquinho diferente. Eu peço permissão primeiro para entrar na casa de vocês, para que a gente possa fazer uma pequena reflexão sobre aquilo que é a palavra de Deus, né? Sobre os documentos da igreja. E depois, ao final, compreendendo um pouco mais aquilo que é o caminho da fé, a gente adorar o nosso Cristo, o nosso Deus, que sempre está a nos chamar, né, nesse caminho de conversão. E conosco hoje, nós temos a brilhante participação do Geraldo Alves, que é amigo da nossa comunidade, sempre aí trabalhando conosco. Seja bem-vindo, Geraldo, aqui na nossa comunidade, participando conosco nessa entrevista, então, do programa Um Coração para Amar. Muito obrigado pela honra, né, de ter sido convidado para participar desse programa. E eu gostaria de, primeiramente, mandar uma saudação muito cordial para todos os telespectadores e, de antemão, já agradecer pela atenção que nos será dispensada. Amém. Nós vamos fazer uma pequena reflexão hoje sobre um documento novo que o Papa emitiu, chama Porta Fidei, Porta da Fé. É sobre isso que nós falaremos hoje. Nós pedimos a força do Espírito Santo para que de fato nos conduza e a gente compreenda a preocupação do nosso Papa em cima da emissão desse documento. E aí, diante dessa realidade, desde então, no dia 11 de outubro, né, desse ano, foi iniciado o Ano da Fé, proclamado então pelo nosso querido Papa, o Bento XVI. Eu pergunto então, Geraldo, o que levou o nosso Papa a proclamar este Ano da Fé? Bom, uma das preocupações fundamentais do Papa Bento XVI, usando as suas próprias palavras, é a necessidade de se redescobrir o verdadeiro caminho da fé e também a necessidade de fazer brilhar com evidência sempre maior a alegria e o renovado entusiasmo do encontro com Cristo. Portanto, essa sempre foi a grande preocupação do Papa Bento XVI e foi dentro deste espírito e com esta preocupação que ele anunciou, através do documento que o Padre Carlinhos já mostrou, Porta Fidei, a Porta da Fé, de 11 de outubro de 2011. Portanto, isso foi anunciado com um ano de antecedência. Né? Ele anunciou, através desse documento, o Ano da Fé, que teria início no dia 11 de outubro de 2012. Portanto, já estamos em pleno desenrolar deste ano e com o término previsto para o dia 24 de novembro de 2013. Data importante também. Que dia que se comemora esse dia aí? O dia 24 de novembro de 2013 é o último domingo do tempo comum, portanto é o encerramento do ano litúrgico e esse ano litúrgico sempre se encerra com a festa de Cristo Rei. Exato. Né? Mas uma das coisas assim que eu vejo da preocupação do nosso Papa, mas também de toda a igreja, é que parece que o povo está perdendo a fé, né? Sobretudo, a preocupação do Papa é isso, né? A época atual está sendo dominada por esse relativismo, onde tudo é relativo, pela indiferença religiosa. Indiferença religiosa. Sobretudo na Europa, né? Isso preocupa muito o Papa. E ele quis, então, fazer um aprofundamento da fé, né? E quis proclamar este ano da fé para nos propiciar esta oportunidade da gente refletir mais profundamente, realicerçar e reavivar a chama da nossa fé. Eu lembro que o Ano da Fé, pelo que eu já estive lendo um pouquinho, ele não é a primeira vez que nós estamos aí proclamando o Ano da Fé. Nós tivemos um Papa também que já proclamou no passado. Sim, o próprio Papa Paulo VI, né, ele proclamou em 1967 também um Ano da Fé.
né? Que foi também muito proveitoso, com um aproveitamento muito grande para toda Era a até uma igreja. festa, né? São Pedro e São Paulo, né? Foi para celebrar o 19º centenário do testemunho de fé, né? do martírio dos dois grandes apóstolos, São Pedro e São Paulo. Dá certo. Olha, ele proclamou esse ano da fé tendo início no dia 11 de outubro, para a abertura então desse ano da fé. O que levou ele a proclamar o ano da fé a partir desta data, 11 de outubro? A data de 11 de outubro é muito importante na história da igreja, porque ela, nesta data se comemoram 2 aniversários fundamentais. Primeiramente, os 50 anos da abertura do Concílio Ecumênico Vaticano II, né? Que foi aberto exatamente no dia 11 de outubro de 1962. Grande acontecimento para a igreja. Grande acontecimento. E também os 20 anos da publicação do Novo Catecismo da Igreja Católica, né, da autoria do Papa João Paulo II. E são dois eventos, né, 2 acontecimentos fundamentais para o crescimento e aprofundamento da nossa fé. Especialmente o Concílio Vaticano II, né, que ele veio exatamente mudar toda a história da igreja, né? Ele passou a ser um marco divisório, né? A igreja até o Concílio Vaticano II e a igreja depois do Concílio Vaticano II. E esse concílio foi convocado pelo Papa João XXIII, né? Que queria abrir as portas da igreja, as portas e as janelas da igreja para oxigenar a igreja, né, que estava muito fechada e a igreja ainda muito conservadora, né? E ele quis uma abertura, o que ele chamou de aggiornamento, né? Colocar em dia a igreja, né? A palavra giorno em italiano significa dia, né? Então, aggiornamento é esse colocar em dia a vida da igreja. E ele, então, convocou este concílio, né, e que foi aberto no dia 11 de outubro de 1962. Eu havia chegado a Roma para estudos uns dias antes. Olha, né? Que legal. Tive a alegria de participar de todo o concílio, e lá de perto, né? E o Papa, naquele entusiasmo, né, com a abertura, era o sonho maior da vida dele, né? Na noite da abertura do concílio, houve uma procissão luminosa pelas ruas de Roma, né? Devia ser lindo. Encerrando lá no Vaticano, diante da Basílica de São Pedro. E o Papa apareceu lá na janela e fez aquele discurso espontâneo, eufórico, assim, espalhando alegria, né, e contentamento, e ele estava até poético naquele dia, né? Se referiu à lua, que era a lua cheia naquele dia, que estava se levantando, né? Vejam, até a lua levantou mais cedo hoje para poder ver esse espetáculo aqui, né? E eu me lembro bem das palavras dele quando ele disse que hoje nós começamos uma grande jornada na história da igreja, que nós não sabemos quando vai terminar, talvez antes do Natal. Forse prima del Natale, quer dizer, ele achava que o concílio ia durar 3, 4 meses, né? E realmente antes do Natal, nas vésperas do Natal, eles encerraram o primeiro encontro dos bispos, né? Que esse primeiro encontro não passou realmente de uma abertura e de uma estruturação do que seria realmente o concílio, que durou 4 anos, né? Foram 4 sessões, uma em cada ano, 62, 63, 64, 65. O concílio terminou no dia 8 de dezembro de 1965, né? E eu tive essa felicidade de acompanhar de perto no Colégio Pio Brasileiro, onde eu morei, né, para estudos na Gregoriana. Os bispos estavam lá reunidos conosco, né? Os bispos brasileiros, eles ficaram hospedados numa casa vizinha ao colégio, e toda noite, depois do almoço, a gente se encontrava com os bispos, e tinha um bispo, o bispo de Vitória, que estava sempre com a gente e contava tudo o que se passou na sessão conciliar. Foi uma grande experiência, né? Então, aquilo era muito interessante para todos nós, né? E depois, quer dizer, o Papa João XXIII apenas abriu, né? Fez a abertura do concílio, mas
no segundo encontro, na segunda sessão, no ano seguinte, já foi o Papa Paulo VI que deu continuidade ao concílio, porque o Papa morreu nesse meio tempo, né? Então, nesse intervalo um pouquinho, a gente só vai parar um pouquinho, né? Fique conosco aí, está gostando da entrevista, né? A gente volta já, não desliga não. Tudo posso naquele que me fortalece. Nada nem ninguém no mundo. Eu venho do sul e do norte, do leste pro oeste, de todo lugar. A estrada da vida eu percorro, levando socorro a quem precisar. Olá, irmãos, e retornamos então mais uma vez ao nosso programa e com a entrevista com Geraldo Alves, continuando aí a falar sobre o Ano da Fé. Há pouco conversávamos sobre o Concílio Vaticano II, a experiência que ele fez de participar lá, esse Papa querido, o Papa da Fé, que se fala, o Papa da Paz, né, que era o nome que se dava a ele. Até assistir filmes, a gente tinha vontade até de conhecê-lo também. Mas o que me chamou a atenção também é que a igreja ela faz também memória, ele quis escolher essa data de 11 de outubro em vista do Vaticano II, mas também do Catecismo da Igreja Católica. Geraldo, como é que era antes? Existia catecismo assim? Sim, existia o Catecismo da Igreja Católica, que era em forma de perguntas e respostas, aquelas perguntinhas, a resposta, pergunta, resposta, mas era um catecismo assim, muito teológico, né? E que não tinha muito significado para o povo, né? Que a gente aprendia de cor. É mesmo, então, porque eu acredito que não tinha aprofundamento teológico nenhum também. Falar da Trindade, por exemplo... Era só decorar aquelas respostas e era utilizado na catequese, a meninada decorava aquelas respostas direitinho, né? Era aquela beleza, aquela coisa. Mas aquilo passou o tempo, já não tinha mais sentido, né? E então o Papa João Paulo II, né, quis este novo catecismo que tem já toda uma estrutura totalmente diferente, né? Com base, sobretudo, nos ensinamentos do Concílio Vaticano II, né? E ele, nesse novo catecismo, ele já dá uma dinâmica diferente, um catecismo mais voltado, não tanto apenas para a resposta que você vai aprender de cor, né? Respostas assim muito intelectuais, talvez, mas visando mais a prática, a vivência. Quer dizer, era um catecismo mais voltado para a pastoral, realmente, né? Para a vivência do povo de Deus, para a caminhada do povo de Deus. Então, esse catecismo realmente é totalmente diferente do catecismo anterior, né? É muito rico. Eu acredito até em cima disso fizeram a catequese renovada e um monte de coisa. Então, existe uma preocupação da igreja em si na formação do seu povo, né? Tranquilo, né? E a começar das crianças, né? O catecismo, começar esta preparação desde pequeno, porque hoje as crianças... Está muito difícil para os pais, né, encaminhar as crianças, educar as crianças, porque as crianças já nascem diante do computador, né, e o computador é que orienta, que dá toda a dinâmica para a vida dessas crianças desde cedo, né, e fica um pouco difícil a influência dos pais, né, naquela educação antiga, né, que a gente tinha tempo para ouvir, sentar com os pais, com a mãe, com o papai, ouvir a palavra deles, né, e interagir com eles, né. Hoje os pais estão tendo essa dificuldade, né, e a própria igreja também está procurando, né, aprimorar e achar um caminho para atingir essas crianças e, sobretudo, os jovens, né? É interessante você falar isso, porque eu acho que é uma das preocupações do Papa exatamente essa, né? Porque está se perdendo um pouco o referencial. Até eu li alguma coisa que ele fala da herança que se tinha, que se passava de geração em geração, que isso está praticamente se perdendo. Pais, filhos que não veem os pais rezarem juntos, né? E aí isso daí acaba repercutindo até na vida dessas crianças que depois se tornam pais e não tem mais essa herança que foi passada de geração em geração. De geração em geração. E isso
complica muito e traz muita dificuldade realmente. Os próprios pais ficam sem saber o que fazer, né? Porque hoje parece que a internet tem mais autoridade sobre um jovem, um adolescente, do que mesmo os pais, né? E isso complica bem a nossa vida. Agora, a igreja tem que se esforçar e fazer de tudo para acompanhar a evolução dos tempos. É essa preocupação que eu estou observando no documento, então. E é um esforço muito grande, porque a nossa igreja, ela tem também uma tendência conservadora, né? Tem. Então, as inovações, as renovações, elas são lentas, né? E muitas vezes, quando a igreja dá um passo, precisava ter dado uns 5 ou 6, né? E se nós não ficarmos atentos, né, nós que não vamos culpar apenas a hierarquia da igreja, nós leigos, né, nós somos a igreja. Né? Tem que assumir nós temos que trabalhar, assumir o nosso papel e ajudar a igreja a encontrar um caminho, né, para ela acompanhar a evolução dos tempos, porque os tempos estão correndo muito rápido e nós, como cristãos, né, como seguidores de Jesus Cristo, nós temos que ser protagonistas, nós temos que estar à frente, abrindo caminhos e não correndo atrás do prejuízo. Exatamente. Né? Isso é grave, é muito sério para todos nós, né? Eu lembro até do documento de Aparecida que a preocupação dele em transmitir a fé, ele coloca num determinado capítulo, né, que o maior presente que se pode dar a um outro ser humano ou para a gente mesmo é a presença de Jesus Cristo em nós. Isso significa que realmente falta esse testemunho de experiência mesmo com o próprio Cristo, né? E o que os pais vão passar se eles não fazem a experiência? O que os filhos vão aprender se não existe isso, né? E acho que essa é a preocupação da igreja hoje. E a grande preocupação do Papa realmente é essa indiferença religiosa hoje, né? É muito difícil hoje a gente falar de religião para os adolescentes, para os jovens, né? E outra coisa também que a religião nos propõe, que o cristianismo nos propõe, que é seguir a Jesus Cristo, que é ter a Ele como um modelo de santidade, né? E nós, muitas vezes, recusamos a ideia de ser santos por causa da imagem de santos que nós temos do passado, né? Os santos são, muitas vezes, apresentados, quase todos eles, muito sisudos, muito sérios e muito, às vezes, tristes, né? Sofredores, como se estivessem de mal com a vida, com o mundo, como se as coisas do mundo tinham que abandonar todo mundo, como se as coisas do mundo fossem más, né? Mas hoje isso tem que mudar, porque este mundo é o melhor mundo que pode existir. Exato. Foi o melhor mundo que Deus criou para nós e Ele mesmo reconheceu. Ele viu que tudo era muito bom. É bom a gente estar ouvindo isso. Teríamos muito mais assunto para conversar. Eu termino lembrando um pouco aquilo que foi uma experiência que eu fiz conversando com minha mãe. É herança assim, que a gente recebe, né, desde criança. E uma vez conversando com ela, ela falou assim, olha, a minha família ela não vai te dar herança material, isso não tem. Mas a herança que eu recebi da minha mãe eu passei para vocês e isso vocês não vão perder nunca. É aquilo que é a presença de Jesus e a experiência que cada um deles fizeram e que eu transmito para vocês. E essa é a maior herança que eu posso deixar para vocês. Eu acho que tem que voltar mais ou menos nesse caminho aí, né? O caminho desse ano, a porta da fé é renovar a nossa fé, acreditar e também fazer a experiência em Cristo e aí convidar também outras pessoas, principalmente dentro de casa, né, e nas comunidades, a fazer a mesma experiência. Nós voltamos já com a adoração. É o momento da gente fazer uma experiência com Deus. Voltamos já. Não desliga a televisão, não. Permaneça conosco, ligadinho em nós aí. No peito eu levo uma cruz, no meu coração, o que diz Jesus. No peito eu levo uma cruz, no meu coração, o que diz Jesus. Eu sei que eu não tenho a idade da maturidade. Não tenhas medo, pois eu estou aqui. É o teu Senhor quem diz
quero guiar os passos teus. Vem, entrega-te então, farei morada em teu coração. E quando anoitecer, cansado eu te encontrar, no silêncio teu eu irei te consolar. Nos braços meus descansarás, forças te darei, forças te darei. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Senhor, mais uma vez estamos diante de vós. Como no programa hoje, Ano da Fé, nós queremos proclamar a nossa fé e pedir para que aumente a nossa fé. E nesse momento, Senhor, nós aqui e todas aquelas pessoas que estão a assistir o programa, abrem a porta da casa, dos estabelecimentos comerciais, para que o Senhor entre também nos hospitais, te pedimos a vossa presença. Entre, Senhor, e reine no coração dessas pessoas e na vida delas. Nós precisamos de Ti mais do que tudo nessa vida. E a Sua presença, através da hóstia consagrada, é a presença que cura, que salva, é milagrosa. Um Deus tão grande e tão próximo de nós. Aquilo que achamos ser impossível, o céu aqui, é agora descoberto, vivido e experimentado por cada um de nós, diante de vossa presença. Porque céu não é lugar, é presença. Céu é Deus em nós, e você está em nosso meio. Senhor, nós queremos te adorar de todo o nosso coração, te agradecer por essa presença, e nos encomendarmos diante de vós por tudo que tens feito e faz por cada um de nós. Nós queremos te adorar, meu Deus. Eu abro as portas do meu coração, te dou livre acesso, Senhor. Eu abro as portas do meu coração, te dou livre acesso. Pois com teu braço forte realizas prodígios, pois com teu braço forte, Senhor, me ergues no chão, pois com teu braço forte realizas prodígios, pois com teu braço forte, Senhor, me ergues no chão. E diante de Ti, Senhor, abrindo as portas do nosso coração, da nossa vida, da nossa casa, também ali dos estabelecimentos comerciais, nos hospitais, nos presídios, nós queremos que entre para nos curar de nossas feridas, de nossas dores, traumas psíquico, emocional, dores físicas também. Senhor, que a Sua presença nesse momento seja curativa, presença que salva. Senhor, nós entregamos cada pessoa que está aqui diante de vós, para que o Senhor de fato a cure
E que a verdadeira cura seja, Senhor, pela fé, em acreditar nesse momento o quanto estás com cada um de nós. Aquela hemorroísa, ela queria tocar as suas vestes. Tu passavas naquele momento. Nesse momento não, tu entras em nossa casa e em nossa vida. E nós temos fé nisso. E cremos que de fato pode curar a cada um de nós. Por isso, Senhor, toca o coração dessa pessoa que nesse momento está aí diante de Ti e que sofre. Seja ela curada do seu trauma, ela que encomenda também a sua família, cada filho, filha, seu esposo, esposa. Pede também o dom da conversão, Senhor. Seja então agraciada para que a sua família seja convertida nesse momento e encontre um caminho da fé e no caminho da fé o Salvador, aquele que salva. Entrais nos hospitais agora, Senhor, para curar aqueles que estão enfermos. Aliviai as dores dessas pessoas e confortai-as e suas famílias também. Aqueles que estão no presídio, Senhor, libertai-o das amarras do mundo, da escravidão. Sejam eles libertos, livres de todo o mal, para vos servir de todo o coração. E aqueles que trabalham nesse momento, Senhor, abençoai a cada um deles e a sua família, aos seus proprietários. Também te pedimos a vossa bênção sobre todos os patrocinadores desse programa, que eles vos sirvam acima de tudo. Senhor, nós encomendamos a vós todas essas pessoas aqui e as nossas famílias. Aumenta, Senhor, a nossa fé, porque sublime é estar na vossa presença. Tão sublime sacramento, adoremos neste altar, pois o Antigo Testamento deu ao Novo seu lugar. Venha a fé por suplemento, os sentidos completar. Ao eterno Pai cantemos, e a Jesus o Salvador. Ao Espírito exaltemos na Trindade eterno amor. Ao Deus uno e trino demos alegria do louvor. Amém. Amém. Senhor, nesse momento queremos a vossa bênção, a vossa proteção. Tocai o nosso coração, abençoai cada família, cada lar, a esses estabelecimentos comerciais, também aqueles que estão no presídio, abençoai os hospitais também aqueles que nos patrocinam neste programa. Abençoai a todos, Senhor, e os curai em suas enfermidades e os salvai por sua misericórdia. Eu vivo só pra te adorar, em espírito, em verdade. Eternamente vou te amar. Tu és Senhor, digno de louvor. Que bom que você participou conosco nesse programa. Eu te convido na próxima semana a continuar conosco.
É muito bom a gente estar louvando ao Senhor, aprender um pouquinho sobre o ano da fé. E deixo aí a bênção do Deus Todo-Poderoso a cada um de vocês que participa conosco nesse momento. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que Deus reine sempre em nosso coração. Eternamente vou te amar, tu és Senhor digno de louvor.